Olá, tudo bem? Na aula anterior, eu mostrei para vocês a anatomia de um documento. Na ocasião, pegamos um documento de CNH e trabalhamos seção por seção com a marcação do conteúdo utilizando uma linguagem de marcação. Entendemos o que era uma linguagem de marcação e vimos que todo documento web também é descrito da mesma forma que aquela CNH. Em documentos web, trabalhamos com HTML, uma linguagem de marcação que é reconhecida e interpretada pelo navegador. Na aula de hoje, o objetivo ainda não é tratarmos da temática HTML, mas sim entendermos de forma mais aprofundada como podemos identificar de forma mais fácil a estrutura de um documento. Essa identificação de estruturação vai te ajudar no momento de estruturar as suas próprias páginas web. Então vamos pegar um artigo simples, com início, meio e fim, e vamos identificar quais estruturas podem ser marcadas. Marcando essas estruturas, passamos para o próximo passo, que é começar com HTML. Nesse nosso exercício, o objetivo é extremamente simples. Nós vamos varrer esse documento do início ao fim, e o objetivo principal é identificarmos as seções que estão bem visíveis aos nossos olhos e pegar cada uma delas, transformando-as em elementos que representam a estrutura do nosso documento. Essa tarefa toda será feita com uma linguagem de marcação ainda em português. Então vamos lá. O primeiro elemento identificável, bem saliente a nós, é o título. Esse título ele está inclusive em negrito. Isso chama muita atenção. Então aqui nós temos o título do artigo. Logo a seguir, também saliente, com uma fonte maior do que o que vem para baixo, nós temos o subtítulo. Após o subtítulo, eu vou aqui sublinhar, marcar a seção dos autores. Então, nesse trecho, logo abaixo do subtítulo, eu puxo aqui e nós temos os nossos autores. A seguir, o conteúdo principal. Então, eu vou marcar agora essa seção que representa para nós o conteúdo principal. Então, aqui está o principal do artigo. Logo à direita, nós também notamos um conteúdo que aparenta não fazer parte do conteúdo principal, mas que tem uma relação direta com esse conteúdo. A gente vê muito isso em revista. Esse conteúdo aqui, por enquanto, eu vou chamá-lo de conteúdo lateral. É um conteúdo correlato, ele tem tudo a ver com o artigo central. Aqui, então, nós temos uma visão inicial de quais são os elementos estruturais que compõem a estrutura completa do nosso artigo. Cada um desses gera, para nós, em termos de linguagem de marcação, um elemento. Inclusive, o artigo, em sua completude, gera para nós um elemento. Então, vamos analisar o seguinte, já que estamos falando de elemento em linguagem de marcação, como eu posso representar esses elementos? Todo elemento, para nós, irá começar sempre com o sinal de menor. Logo após o sinal vem o seu nome, o nome do elemento. Então aqui nós temos elemento. Sinal de maior para indicar uma sintaxe específica de abertura de elementos. Logo após nós temos o conteúdo do nosso elemento. Em alguns casos nós entenderemos isso como sendo um escopo de elemento. E após a colocação do conteúdo, nós temos o fechamento do elemento. Essa sintaxe específica nos auxilia a sempre identificar onde está a abertura, o escopo e o fechamento de um elemento. Lembrando que para identificar isso de forma bem fácil, é só você olhar a barra. A barra indica para nós o fechamento. Então esse é o formato de colocação de elementos em termos de linguagem de marcação. Isso é marcar conteúdo. Agora eu vou fazer isso com o artigo em sua completude. Então logo aqui à direita, eu vou fazer uma separação e eu vou criar a primeira marcação que inicia a abertura do nosso artigo. Então aqui inicia o nosso artigo e nós temos aqui, pelo menos visualmente, o fim da estrutura do nosso artigo. Agora, dentro do escopo do artigo, eu tenho as seções. Então, vou colocar uma a uma na ordem que nós as identificamos. Então, aqui no primeiro momento, nós colocamos o título. Aqui dentro vem o texto do título.
o texto Uma Escola para Valer, com os 3 pontos. Eu não vou colocar esse texto, apenas para fins didáticos eu vou marcar esse conteúdo, esse escopo com os 3 pontos. E ao final eu coloco o fechamento, título. Logo a seguir, os procedimentos são os mesmos. Eu identifico a seção, marco a seção. Então aqui nós temos o subtítulo. 3 pontos para indicar essa marcação, fechamento do elemento, barra, subtítulo. A seguir você já sabe. É só marcar conteúdo, é só colocar isso em termos de marcação, sabendo como funciona um elemento, como você inicia, como você o fecha, e entendendo esse conceito de escopo, ou seja, o conteúdo interno de um elemento, o trabalho seguinte é muito tranquilo de se fazer. Então eu vou fazer aqui um pouco mais rápido. Aqui nós temos os autores, internamente colocamos os nomes dos autores, colocamos o conteúdo principal, fechamos aqui, principal, e também fazemos a colocação do conteúdo lateral. Aqui conteúdo correlato, barra, lateral. Então nós temos aqui todos os elementos marcados, a estrutura do documento foi marcada, utilizando a linguagem de marcação ainda em português. Vocês vão ver que daqui para frente, o trabalho com HTML é muito similar a esse. A síntese é: analise o seu documento, analise o layout visual desejado e identifique as seções de conteúdo. Cada seção vai gerar elementos. E teremos inclusive casos nos quais uma seção será subdividida em novas seções. Nesse documento nós temos esse caso. Aqui está o exemplo. A seção marcada com o elemento autores, ela tem subdivisões, porque nós temos 2 autores. Então vocês conseguem identificar aqui também um seccionamento interno. Isso nós vamos fazer mais para frente, já trabalhando com documentos web. Viu como é tranquilo? Essa análise foi feita em português. A partir de agora, você fará análises similares para documentos web utilizando HTML. Só que a linguagem HTML teve como base a língua inglesa. Aqui, criamos uma ótima oportunidade para que você pratique ou inicie os seus estudos na língua inglesa. Como é que está o seu inglês? Você já sabe? Já estudou? O quanto você conhece? Paramos por aqui. Fique bem, bons estudos e até a próxima.